Muito boa noite para todos que estão assistindo, né? Uma live que é um grande prazer para mim, tá? Com uma presença ilustríssima do Dr. Marco Abud, que é um colega, né, da psiquiatria, da saúde mental, que é um dos grandes nomes do Brasil, e é um prazer estar com ele para falar sobre uso saudável de tecnologia. Então, quais são os obstáculos, quais são os tipos de vantagens, o que é que a gente pode fazer para alcançar o uso saudável de telas? Dr. Marco, está contigo a palavra. Muito boa noite. Ô, Igor, boa noite para todos. Aí é um prazer o convite, né? Você, enfim, né, falou, enalteceu muito assim, mas eu também, eu admiro muito o seu trabalho e eu vou ser bem sincero, né? Hoje eu tô falando, eu ouvi um termo, né, na semana passada, que é um termo de obesidade mental na internet. Eu nunca tinha ouvido isso, não sei nem se existe, que é basicamente a gente tem muitas vezes um excesso de informações organizadas, a gente fica perdido e eu admiro muito o seu trabalho porque é um dos poucos profissionais que eu conheço que conseguem filtrar e fazer um método que seja de fato tanto científico quanto que funcione na prática, para que a gente possa cuidar da nossa mente. Então é um prazer, estamos aqui, estou sempre à disposição, e a ideia é que a gente possa, né, como o mundo ele está muito diferente e falando assim, o mundo está um pouco louco, né? A ideia é como que nós podemos nos proteger e fortalecer a nossa mente e a mente dos nossos filhos também, que é o recurso, eu acredito que é o recurso mais precioso que nós temos. Exatamente, perfeito. E o que é que tem acontecido, na tua visão, hoje, em relação ao uso de telas? Quais são as dificuldades, as perturbações? O que é que está acontecendo para essa geração, né, século XXI, que tem tantos casos em expansão, em consultório, em casa? O que está acontecendo? Que boom é esse tão pesado? De fato, assim, a explicação mais simples e que vocês vão ouvir por aí, vocês devem ter ouvido, é o excesso de internet, é o excesso de mídia social, é o excesso de TV, de tablet, né? É isso daí não tá certo. E a questão, né, quando alguém fala isso, eu acho, tá bom, pode ser que seja, né? Mas e aí? O que eu faço com isso? E isso, de fato, causa algum problema? Né? E por conta disso que eu gosto, né? Eu gosto também da sua estratégia da gente pegar, organizar, ver, separar o joio do trigo, né? Filtrar o que de fato é real e, principalmente, né? Bom, como é que eu faço? Como é que eu melhoro? Eu tenho que sair, né? Tenho que ir para um mosteiro, eu tenho que viver na cabana, eu vou jogar fora o tablet do meu filho. E quem é pai, quem é mãe, enfim, quem está vivendo, né, no mundo de hoje, sabe que isso não é fácil. E uma coisa é falar, na prática, quando existe, né, a criança que está entediada, ela está chorando, ela está, enfim, né, com qualquer questão, você está cansado, você mesmo está numa fila, a gente pega o celular. Né? Agora, então, o que a gente sabe, né, em termos de conhecimento científico? Que, de fato, existe sim, e isso é inegável. Né? Teve até um estudo do Facebook, que ele foi processado, até ele mesmo fez um estudo, então, assim, é inegável que quanto mais tempo a pessoa fica usando telas, fica em redes sociais em geral, principalmente, mas em telas em geral, tecnologia, mais sintomas de transtornos sintomas depressivos, ansiosos, de insônia e problemas com a autoimagem. Mas por que eu digo que isso, então, uma coisa causa a outra? Na verdade, não tem como provar totalmente. Por quê? Porque pode ser que as duas coisas só estejam associadas, né? Sempre vai ter aquela pessoa que fala, mas quem já tinha, né, esse problema, que também usa mais. E aí, como é que você vai saber? O fato é que também várias pesquisas, e a gente vê isso na prática, né? O número de casos está aumentando, a gente fala mais, mas é uma geração que o cérebro deles está sendo moldado de uma forma diferente. E o fato é que a gente não sabe exatamente, mas existe já uma série de evidências, e nós vemos isso na prática, que sim, o uso dessa tecnologia precoce, que é algo real, né? Vamos, né? Eu sempre gosto de falar, a gente não vamos mudar para o meio da selva. É real. Isso está relacionado
pode estar relacionado a um aumento de sofrimento mental, a piora de notas, aumento de obesidade. Obesidade e uso de celular é extremamente relacionado. Muita gente não entende muito porquê, a gente pode falar, mas se a gente entender como o cérebro funciona, a gente sabe que são coisas muito que têm o mesmo mecanismo. Então, aumenta muito a obesidade, aumenta sintomas de agitação, crianças e mesmo adultos, mas crianças principalmente que não conseguem desenvolver a capacidade de espera, que não conseguem desenvolver a capacidade de planejar, começar e terminar uma tarefa. E essa capacidade é a única capacidade que consegue prever o sucesso profissional de alguém, né? Que é a capacidade de você planejar, começar e terminar. Isso a gente está perdendo. Então, de fato, nós estamos vendo que isso é um fator de risco para que a nossa mente não se desenvolva da forma como ela deveria. Por outro lado, também existem, sim, alguns tipos de vantagens que a tecnologia permitiu, que nós sabemos que pode fazer com que pessoas que não teriam como melhorar também melhorem, então pode melhorar. Mas, claro, isso não é o que a gente vê, porque não é o que a maioria das pessoas usa, né? Então, de fato, é algo que faz com que a gente não desenvolva capacidades importantíssimas para relacionamentos e para a gente ter qualquer tipo de conquista profissional. Excelente, exatamente isso que eu penso. Perfeito. E junto a isso, existem outras demandas que são muito mais comuns em consultório hoje, porque o cenário de tecnologia evolui, se desenvolve, que é a sigla, né, que a gente chama normalmente de FOMO, né? E isso, o FOMO, que é o Fear of Missing Out, né, o medo de estar perdendo alguma coisa, está presente em várias áreas da vida e também na área de tecnologia. E o que eu posso falar em relação a isso? Para quem faz, né, algum tipo de investimento em criptomoeda, acompanha canais no YouTube, tem uma noção, especialmente adolescentes e adultos jovens, que para criar atalhos na sua vida, para conseguir maiores aportes financeiros, você deveria seguir a recomendação de alguém, e existem oportunidades que você não pode perder em momento algum. E surgiu, e você não pode perder aquele topo que uma hora vai cair, você tem que sair na hora certa. E isso tem gerado... Exatamente, isso tem gerado já com artigos publicados sobre que essa geração, que é uma geração que está entendendo e tendo uma imersão maior em relação às moedas, né, não fiduciárias, as moedas descentralizadas, que são as criptomoedas, eles têm a ideia de que eu não posso estar perdendo oportunidades. Isso gera o quê? Ansiedade. Gera a sensação de culpa. Perdi a oportunidade. Eu poderia estar acordado, ao invés de eu estava dormindo, e durante a noite surgiu uma notícia que eu perdi grana, eu ganhei muita grana. Tá muito comum, doutor Marco, esse tipo de queixa. Alguém está ganhando dinheiro e não sou eu. Estou ficando para trás. Exatamente. Tem alguém que está ganhando dinheiro e não sou eu, exatamente. E os adolescentes e adultos em consultório tem todo dia que minha área clínica é muito voltada à tecnologia, à dependência, né? Eu atendo o dia inteiro casos, né, nessa área. E eles falam constantemente isso, cara, isso me gera muita ansiedade, né? Eu fico pensando, será que é o momento certo de entrar, de sair? Será que eu devo colocar um aporte maior para lá? E aí, quando se pergunta, mas você tem estudado isso? Você tem lido? Não. Eu sigo, que é uma outra influência da internet, as recomendações de alguém que eu assisto online. E aí, essa pessoa que recomenda algo, ela não vai estar o tempo todo com você, né? Ela vai falar, vai sair e foi, né? E acabou. Então, o que me preocupa junto a isso, doutor, é que essa geração, né, eu posso falar, essa geração de fato tem um teor mais imediatista, a psicologia estuda isso. Tem até um livro aqui, né, que é muito forte o título, está ali no cantinho, que é A Fábrica de Cretinos Digitais. É um livro super novo, né? E o título do livro, né, o subtítulo fala assim: por que pela primeira vez o QI dos filhos está menor que o dos pais? Ué, o que está acontecendo, né? Alguns termos são muito pesados na psicologia, fala de emburrecer, que é intenso esse termo. Mas o que está havendo, né? Será que essa demanda de telas, oportunidades, a experiência que tanto se fala, né, de metaverso, que já existe, na realidade, metaverso, só que vai ser amplamente abraçado, né, nos próximos anos. O que temos de legal, que tem coisa legal, e o que tem coisa ruim aí? Que as demandas estão surgindo e as pessoas estão, né, infelizmente, tendo maiores adoecimentos. E falta, né, gente para atender, e falta gente consciente também, né, aliás, ter mais pessoas conscientes sobre essa demanda, que é uma queixa atual, né, que é uma queixa importante, doutor Marco.
Perfeito. Você falou, né, de criptomoedas e uma coisa que eu acho que isso faz toda a diferença, né? Quem está no campo de batalha, no sentido de quem atende mesmo, né? Porque quando você está atendendo alguém, você está lá, você é responsável, a pessoa deposita, ela está num sofrimento, ela deposita a responsabilidade em você, né? Não é que você fala, ó, curte aí, compartilha e daqui a pouco eu volto. Não, é você, ela vai, né, recorrer a você, a família vai mandar mensagem para você, né? Se uma coisa ocorrer de errado. Eu queria só compartilhar, eu vou falar brevemente, obviamente, porque eu vou preservar o sigilo do paciente, mas semana passada eu atendi um paciente e ele é um homem, né? Eu vou colocar aqui que ele tem uns 23 anos, mas na verdade ele é um pouco mais velho e ele, assim, é brilhante, ele é muito, muito, muito inteligente e ele teve, assim, muito sucesso num período de tempo muito curto, né? Ele fez faculdade assim, ele terminou cedo, e aí ele montou um negócio de questão de locação, eu não sei exatamente de carros, ele conseguiu fazer uma empresa muito, muito consolidada, ele é daqueles caras, assim, prodígios, mas e de verdade, eu vou falar porque é verdade, os números são reais, ele me falou na última consulta, eu já tinha atendido ele, né? A gente estava lá falando sobre questões de TDAH, questões de controle de impulso. Ele falou que está devendo agora 100 mil reais no banco, porque ele começou a aplicar em criptomoedas, teve um boom, e aí ele foi indo, e agora ele está devendo essa quantidade no banco, e ele pegou emprestado, ele tem que pagar, e o que ele pegou emprestado, ele já perdeu metade. Então, assim, ele perdeu o que ele tinha apostado em Bitcoin, criptomoedas, eu não entendo disso, e eu tenho muito medo, mas não estou dizendo nem bem nem mal, mas é que isso é feito para que a gente não consiga parar, né? Enfim, mas ele colocou lá, ele tinha um dinheiro dele que ele investiu, aí ele ganhou, e quando você ganha, é o pior cenário. Porque se você ganha algo assim rápido nesse esquema, você fica refém. E aí ele não parou, ele perdeu tudo que ele tinha colocado, aí ele pegou 100 mil reais no banco para pagar, para investir mais, e desses 100 mil ele já perdeu 50 mil. E uma das coisas que eu falei, tive, né, que intervir, parou, tira isso. E é muito difícil. A dificuldade quando alguém se imagina sem o celular é desesperadora, né? E isso tem, né? A gente vê e isso foi estudado, né? Se você pedir para qualquer adulto, né, falar, olha, que você prefere? Ganhar uma martelada na sua mão, ou se eu pego um martelo e destruo o seu celular e você não pode ter mais? Nessa pesquisa, ficou meio a meio. Metade prefere uma martelada na mão, outra metade prefere a martelada no celular. Ou seja, imagine cada um de vocês, faz exercício de que você não pode, né? Não pode usar o celular por um dia. Como que você se sente? Se você se sente mal, é porque você tem de alguma forma refém disso. E todos nós somos, né? Então, de fato, são coisas que eu dei esse exemplo porque é real mesmo. E foi algo que eu tive que intervir com a família, de tirar o cartão de crédito, não porque não confio, porque senão o prejuízo financeiro ia ser muito mais impactante. Claro que, enfim, a gente está trabalhando, vendo outras estratégias, estamos protegendo, mas isso de fato é algo que está presente na vida. Exato, e em relação a cripto, né, o que se faz normalmente, doutor Marco, é o que eles chamam de previsão de mercado, né? Então é chamado de mercado futuro. Você pega uma quantia de dinheiro e você tem uma expectativa de que amanhã o mercado vai se comportar de uma determinada forma, subindo ou descendo. Se você acerta a sua previsão, você tem ganhos maiores do que o movimento natural de deixar o dinheiro paradinho e ver o que acontece no dia seguinte. Nisso, se o mercado, que era para subir, cai bastante, você perde o dinheiro que você apostou nesse movimento. Tanto que, né, um dos pontos, olha que interessante, para fechar, né, o papo de cripto, um dos pontos que faz o mercado mais oscilar, olha que interessante, é a grana que o pessoal injeta em alavancagem, em previsão do que vai acontecer no mercado. E aí, como o mercado tem, e a gente sabe disso, as chamadas baleias, né, que são as grandes empresas e pessoas que controlam muito dinheiro, eles movimentam o mercado como eles querem. Então, se muita gente alavanca, o mercado pode
cair muito e muita gente no mundo vai entrar e entra. Já vários entraram em desespero por causa disso. Tem live, doutor Marco, que eu escuto o pessoal falar, né, dizendo assim, nossa, um rapaz fez uma besteira. Ele conta na live. Ele pegou 500 mil reais, 500 mil de um apartamento dele, vendeu, e ele falou assim, puxa, falaram na live que tal moeda vai subir muito, coisa de 10 vezes, 10 vezes. Falou assim, vai nessa aqui, vai virar 5 milhões. Aí ele colocou o dinheiro, prevendo que a moeda iria subir. Zerou. Perdeu os 500 mil. Zerou. Um dano como esse é um dano que para algumas pessoas é uma vida inteira para recuperar quando recupera, né? Então, assim, fora a ideia de culpa, a ideia que é muito comum para apostadores, agora eu vou recuperar essa grana que eu perdi, né? Então você vai colocar, né, mais grana para buscar isso e você perde Agora eu mais. preciso jogar, e foi isso que ele falou para mim. Não, não posso. Por quê? Porque eu preciso recuperar. É que óbvio que não é assim, né? E só tem, eu digo, só tem um grupo que lucra com isso, que é ou você controla a corretora ou se você vende dicas para essas pessoas, porque todo o resto perde dinheiro, não tem como. Isso, assim, não tem como não perder. Eu não conheço ninguém, estatisticamente é 99% das pessoas, mas é algo que destrói famílias, destrói vidas, né? Destrói heranças, destrói patrimônio. E imagina o impacto disso, né? E junto a isso, nesse cenário tão estressante, com tantos benefícios, mas tão estressante que a internet, o digital traz, tem os golpes também, que é uma outra coisa, doutor Marco, né? Como eu falei, como a minha área de atuação é muito voltada à tecnologia, chega queixa dessa área o tempo inteiro, de pessoas que perderam muita grana em golpes na internet, em pirâmides, em empréstimos, em namoros que nunca existiram com pessoas virtuais, que pode parecer bobo, você fala, puxa, a pessoa, como é que a pessoa cai num golpe desse? Eu não cairia nunca. E cai, de fato, porque o golpe é muito bem arquitetado, é muito sedutor, né? Uma pessoa, inclusive, eles têm acesso a alguns dados, né? Tem os infiltrados lá, e sabem que a pessoa está em dívida, e liga, aí mostra a comprovação que a empresa é legalizada, tudo documento falsificado. E fala, olha, mas aqui na Receita Federal você está com um empecilho, R$ 800 para desbloquear. Mas depois eu vou dar um empréstimo para você de 50 mil. Aí a pessoa, poxa, é só uma taxa, aí paga. Olha, infelizmente tem outra, até a pessoa notar que é um golpe, pagou vários boletos e perdeu grana. Isso também é um outro estresse comum no mundo virtual e tem pessoas que também chegam ao meu consultório dizendo, Igor, perdi grana em golpe, perdi grana apostando, perdi grana fazendo movimentos incorretos em bolsa de valores, em criptomoeda, perdi grana porque o meu filho gastou muito do meu cartão e não consegui bloquear a tempo porque eu não via a fatura com um jogo eletrônico A ou B, e aí foi lá embora, e é fácil, né? Pega o cartão de crédito, vê o código atrás, coloca lá, nem todo mundo olha com frequência o cartão de crédito, sei lá, o celular não notifica, fica passando o tempo, aí quando vai lutar por aquilo ali, nem sempre a empresa vai dizer, opa, já passou o tempo, lamento, né, e aí complica, né, então assim, é duro isso. Não, eu tenho que falar que assim, isso não aconteceu recentemente, mas já aconteceu comigo em relação ao meu filho faz alguns anos já. Ele era menor, mas ele comprou alguma coisa, eu não sei, eu acho que era no Clash Royale, alguma coisa. Ah, o Clash, Ele colocou. Por quê? Porque, de fato, esses jogos, né? O que acontece, né? Até um mecanismo muito básico. É tudo que dá uma recompensa rápida e imprevisível para você, deixa você escravo. Isso é do comportamento humano. As pessoas usam, né, isso para fazer com que você não saia. E aí ele acabou comprando, tinha alguma coisa da minha Apple conta lá, que tinha o meu cartão que eu comprei alguma coisa. E aí isso automaticamente ele só apertou um botão. Você quer mais moedinhas para passar dessa fase? Você quer uma arma especial que aí vai fazer com que você consiga passar mais rápido? Eu falo, quero. Quem não quer? Quero. Você quer uma vantagem para conseguir superar tudo e ser melhor que os outros? Eu quero. Quem que não quer? Sim. E isso, enfim, já automaticamente pegava o meu cartão de crédito e cobrava. E eu vi isso. Achei um absurdo. Eu liguei lá para a Apple, eles devolveram dinheiro, mas foi um trabalhão e foi pouco. Então, dei até sorte. Agora, imagina quantas outras pessoas não tem isso, não gastam muito mais dinheiro, aí tem que pagar a fatura, depois vai ver, e tudo isso é algo que coloca você, a sua família num estresse que não precisa, e isso
vai mandando uma mensagem, né? Uma mensagem para o cérebro das pessoas, dos filhos que eu não tenho a capacidade de construir coisas ao longo do tempo, que coisas ao longo do tempo, coisas que você mantém, né? Aquele chamado, aquela disciplina de você conquistar e ver aquilo acontecendo, que não existe nada que mais leve a um sucesso profissional e sucesso em relacionamentos do que a capacidade de você investir em algo e valorizar e manter aquilo e ir construindo. Isso é o maior superpoder do ser humano. Isso está sendo retirado, né? Isso que está sendo atacado. Então, a ideia é que a gente entender como que essas empresas, como que esse mecanismo, né, usa o que a gente conhece do cérebro para nos, digamos, aprender, para a gente poder também usar esse conhecimento para que a gente consiga reverter e combater isso, né? Eu coloco muito essa visão, porque de fato é algo que destrói vidas financeiras e afetivas. Concordo contigo. Bom, e é fácil, né? Como você falou, o jogo ele traz, né, em disponibilidade muitos recursos que avançam a experiência do usuário, aceleram, né, as conquistas dele. E como você bem falou no começo da nossa conversa hoje, né, o cérebro ele sim julga, né, ele entende que aquilo ali é algo que vai despender grana sua ou de outra pessoa, mas a área límbica ela vai gritar muito alto e é fácil. Ontem eu estava conversando com um colega numa live que era um psicólogo e falei assim, olha, meus pacientes jogam muito, né, um jogo chamado Valorant, que é um jogo de tiro, né, em primeira pessoa e tudo mais. Falei assim, pô, vou jogar. Aí comecei a jogar, falei, legal o jogo, divertido. Só que no jogo não é igual ao Clash, né, que você paga para acelerar a evolução do personagem. Você paga para ter itens com outras roupinhas. Então a arma de fogo sua, ela tem um detalhe do dragão, então ela cospe um fogo, mas é igual, o dano que ela causa, a distância, é tudo igual. Tem um nome para isso. Como é que são essas roupas aí? São as skins, né? As skins. Skins. As skins. Né? E aí eu falei assim, pô, nunca que eu vou gastar um negócio desse. Tá louco, vou nada. E aí, jogando, né, me divertindo, falei assim, poxa, tá na hora de passar para o competitivo. Porque quando você joga sem ser competitivo, tanto faz se você ganha ou perde, você fica no mesmo canto. Quando você joga competitivo, que a gente chama de ranking, você ganhando, você sobe elos ou níveis, você perde elo ou nível. É igual aposta. Você ganhou, vai lá. Você perdeu, vai caindo. Então, assim, é perigoso, não que você está gastando dinheiro, mas que reforça. Poxa, passei de elo, estou jogando melhor. E eu sempre olhava o pessoal do Tomarco com as skins das armas. Falei, pô, que arma bonita, olha que arma bonita. As minhas todas básicas, né? Tipo, falei, poxa, posso pagar porque eu tô fazendo isso. Aí eu falei, não vou pagar não. Aí certo dia eu falei, vamos lá. Aí tinha lá o passe de temporada, R$ 40, valor baixo, né? Tecnicamente isso é muito mais caro em jogo, né? R$ 40, eu falei assim, pô, tá bom, paguei. Começa no peguei umas armas, peguei umas armas e falei, poxa, cor diferente e tal, legal. E aí, eles têm lá um sistema chamado Mercado Noturno, que eles oferecem armas em promoção. Aí eu falei, bonita essa arma aqui, gostei. Falei, pô, quanto é que tá custando isso aqui? Pô, 2 armas, R$ 120. Gastei. Tá vendo? Aí você fala, pô, Igor, tu que... Sim. Aí eu falei pro pessoal, mas você ficou dependente? Não, quando você tá naquele contexto, naquele meio, você tá naquele contexto. É igual você ter um carro legal, ter uma bolsa legal, por mais que você tenha crítica, por mais que você fale, poxa, é errado, cuidado, pondere, você se envolve com aquilo, você vai querer consumir porque faz parte da tua rotina já. É algo, né? Exatamente, é algo que não está sob o nosso controle, né? Nós temos essa área, né, essa área límbica, essa área que se regula o prazer, é uma área que ela funciona de forma independente da área racional e ela é muito mais forte do que o nosso centro do autocontrole de qualquer ser humano. Então, né, eu vi, né, pessoal que usa essas técnicas de marketing, né, que mesmo você sabendo, e você trabalha com isso, a gente sabe racionalmente, só que a gente sabe racionalmente. Essa parte é primitiva, é o mesmo circuito que regula a fome, é o mesmo circuito que regula a sede, que regula o sono, né? Só que essas recompensas, elas conseguem estimular esse recurso, essa área do cérebro, que é a mesma que estimula quando a gente come, até 10 vezes mais do que a comida. Então, como é que a gente vai competir com algo que vai dar 10 vezes mais prazer do que você comer algo que a gente precisa para viver? Não
é racional, né? A gente precisa entender e desenvolver estratégias, né? Estar atento e desenvolver estratégias tanto para a nossa saúde mental de adultos, né? E principalmente, claro, para aquelas pessoas em que o cérebro ainda está se formando. Né? O nosso cérebro ainda, pelo menos eu sou dessa fase, né? Ele foi formado sem computador. Agora, essas nossas crianças, elas estão em risco, os adolescentes estão em risco de não conseguirem ter uma vida independente, satisfatória e manter qualquer tipo de relacionamento. Exato. E, bom, você acabou de descrever toda a experiência que eu tenho todo dia em consultório, né? E as queixas dos pais e dos adultos que já buscam tratamento de forma espontânea agora também. E falando sobre isso, o que é que a gente pode, né, colocar aqui nessa conversação sobre estratégias, né? Você que tem uma expertise, né, em TCC, o que é que você, né, e na psiquiatria também, obviamente, farmacologia e toda a sua bagagem, o que é que você normalmente nota, doutor Marco, em relação a estratégias, aplicabilidade de algumas resoluções para que as pessoas possam, seja pai, seja mãe, seja o filho, seja adolescente, um adulto, ter o uso que a gente tanto deseja saudável de tecnologia? Perfeito, Igor. Eu gosto de explicar, né, dessa forma do cérebro. Eu sei que tem 500 explicações por aí, né? Por quê? Porque entendendo o funcionamento, e é óbvio que não é simples assim, né, pessoal? Tem muito paciente que fala, mas aonde no cérebro tá aqui? Eu falo, não, é que isso é uma analogia, não, é muito mais complexo. Mas, de uma forma simples, o que nós conhecemos hoje, o objetivo dos tratamentos, das ferramentas que funcionam na prática, né, que fazem com que a pessoa não perca 500 mil reais, que fazem com que a pessoa não fique devendo para o banco 100 mil reais, que faz com que a pessoa consiga tolerar uma frustração no relacionamento, que faz com que uma pessoa consiga não ter que comer impulsivamente com qualquer desconforto. Essas habilidades, né, então elas precisam ser reforçadas. Então, basicamente, é como um músculo. O que nós treinamos e como nós praticamos faz se aquela habilidade vai ser desenvolvida ou não. E isso é aquilo que funciona, e é aquilo que vai transformar a vida, que vai, de fato, fazer com que você conquiste as coisas e proteger você desses danos. Então, dessa forma, o que a gente precisa? É muito simples, tá, pessoal? Mas para vocês entenderem. A gente precisa diminuir o quanto que esse centro do hiperprazer, desse prazer que aprisiona, né? Que esse prazer 10 vezes maior do que a comida, a gente tem que diminuir essa área, a gente tem que aquietar e a gente precisa fortalecer, treinar, como se fosse um músculo, as áreas que fazem com que a gente consiga se motivar, consiga ter empatia pelos outros, que são áreas muito parecidas, que consiga ter concentração e que consiga esperar e manter, né, ter aquela chamada disciplina, que é uma chave, né, para as coisas. Só que muita gente fala, você tem que ter autodisciplina. Isso é a mesma coisa você falar que para emagrecer você tem que perder peso. É óbvio, a ideia é como, né? Então, por isso que eu digo que a gente vai usar todas as armas, né? E claro, eu sou psiquiatra. Bom, enfim, resumindo, psiquiatra a gente pensa em remédio. Existem remédios que podem ajudar nisso? Nenhum remédio faz você desenvolver nenhuma habilidade. Ele faz com que você possa ter, digamos, uma facilitação. É como um suplemento para academia. Se você toma qualquer remédio, por melhor que seja, você tomar anabolizante e ficar em casa, sentado, vendo TV, não tem como você ficar forte. O nosso corpo funciona assim. Só que, da mesma forma que a gente não precisa de anabolizante de bomba, a gente também nem sempre, né? Em alguns casos, junto com outras estratégias, a gente vai precisar de medicação. O que vai fazer diferença é nós treinarmos essas habilidades. E aí, primeiro, né? Eu acho que, então, como que a gente não alimenta esse circuito desse prazer que aprisiona, né? O prazer, ele é bacana, mas ele aprisiona a gente. Ele não deixa a gente conquistar as coisas importantes, porque tudo que é importante na vida, e eu convido todos que estão assistindo a pensar, tudo que você valoriza é algo que dá prazer e alívio rápido? Claro que não.
Aí, o que que acontece? Essas coisas fazem com que a gente não consiga. E aí, muita gente fala o quê? Ah, você está se auto-sabotando, você está, né, fazendo isso, está fazendo aquilo. Tudo bem, mas o que fazer, né? Poucas pessoas falam como melhorar, né? O que fazer tem 1 milhão. Como fazer e em que direção e de que forma, em quanto tempo, né? Então, a primeira questão é a gente não comprar briga com essa parte primitiva. Eu achei legal o seu exemplo. Não tem, pode ser a pessoa mais controlada racionalmente do mundo. Numa hora, isso vai ganhar e não vai demorar muito. Sim. Não tem como. É a mesma coisa você querer ficar sem dormir durante um período prolongado. Uma hora não tem como, o seu corpo dorme. Apesar de que as pessoas com insônia, essa crença ela está alterada. Mas, por exemplo, é igual você ficar sem comer e falar que vai ficar sem comer e ter um prato ali de algo que você goste, né? Enfim, de um macarrão, caso você goste, na sua frente. Quanto tempo você vai aguentar aquilo? Ninguém é biológico. Então, é entender, e aí, uma das coisas que é uma armadilha que várias pessoas fazem é, eu vou tentar começar e vou parar. Conta para mim quem que consegue fazer isso. Quem que consegue colocar um limite e parar? Então, uma das coisas, né, que eu oriento e eu queria ver da sua experiência é ter horários afastados do celular, horários que é screen free, né? Ter momentos, e quanto mais momentos melhor, mas começar a criar esses santuários livre de tela, né? Não é a gente estar lá e querer se controlar, isso não existe, pessoal. Mas sim, a gente criar santuários para proteger a nossa mente e as nossas crianças, os adolescentes, eles estão mais em risco disso, né? Então, isso seria uma das estratégias mais básicas. Não é fácil, mas criar esses horários, esses rituais. E aí não precisa ficar sem fazer nada. Ver outras atividades, mas que você não esteja com aquilo na mão, que aquilo não esteja perto de você. Por quê? Porque você vai olhar. E eu até queria falar um estudo que eu vi, né, recentemente, acho que é 2015, que colocou que 1/3 das crianças sentem que elas são menos importantes para os pais quando eles pegam o celular. Então, 1/3 das crianças, isso foi uma empresa de tecnologia, falou que sente que o pai que ela não é importante para o pai e a mãe quando eles estão pegando o celular e respondendo algo e estão junto com elas. Quem não faz isso? É um pai desnaturado? É um pai que não dá valor? É um pai que quer prejudicar o seu filho? Não. E eu digo isso porque eu sou pai também, e a gente costuma ser, acho que a maioria, muito menos preocupado com a nossa saúde do que a gente está preocupado com a saúde deles. Então, eu digo que assim, para a gente ajudar, a gente precisa melhorar a gente, e se você não quer fazer por você, e às vezes a gente é tigrão mesmo, faça por ele. E para fazer por ele, a ideia é que você esteja junto nessa caminhada, né? Então, ter esses rituais, esses santuários onde a tela não está presente. Claro, isso é muito mais fácil falar do que fazer, mas começar a introduzir, isso eu oriento, digamos, a estratégia básica. Perfeito, e a pandemia provou, por A mais B, que no EAD, muita gente ficou jogando quando era hora de estudar, né? Então, assim, ficou mais difícil. Você está lá, né, estudando, mas tem um celular do seu lado, e concordo, é a mesma estratégia que eu sugiro para os pacientes também, né, que eu menciono a importância. É a base, né? É a base. Básico, mas entender que é uma prática, né? É algo que a gente vai começar a colocar, porque às vezes a gente faz, né, um retiro espiritual de um fim de semana sem, né? E volta tudo ao normal. O ano inteiro assim. Não, né? A ideia é que a gente vá criando isso, mas isso também é importante em relação a álcool e drogas, que é o mesmo mecanismo, né? E eu enfim, fiz fiquei 1 ano como um dos supervisores da enfermaria de álcool e drogas aqui do HC. E uma das coisas, né, que muita gente fala com álcool, mas é o mesmo raciocínio, que fala, olha, eu bebo, por quê? Porque minha vida tá ruim, porque eu não tenho outras coisas boas na vida, porque minha esposa, eu não tenho relacionamentos, ou minha esposa me largou, ou eu não vejo graça nas outras coisas, então eu preciso achar alguma coisa que me dê propósito, porque aí sim eu vou parar de beber. Quem já não ouviu isso com redes sociais? Que as pessoas entram porque elas não veem propósito no resto. É que isso, pessoal, simplesmente é uma mentira. O que acontece é que
quando nós começamos a ter este mecanismo de prazer rápido, o cérebro, ele muda, né? Ele tem uma altíssima capacidade de se programar, reprogramar. Só que isso depende do nosso hábito. O que ele faz? Ele pega todos os circuitos de prazer, todo o sinal, né, que faz, que fala para o seu cérebro que você valoriza aquela atividade e coloca tudo, claro, estou resumindo, na atividade relacionada à tela ou no álcool. Quer dizer o quê? Que você fica incapaz de ver graça em qualquer outra coisa que não tenha esse tipo de reforço. Quer dizer o quê? Que você ter que achar um propósito para aí sim parar de entrar, ter que melhorar a vida para poder parar de usar, é uma das maiores mentiras, e isso não tem outra solução senão uma piora cada vez maior. É o contrário. Para a gente poder começar a conseguir ter prazer em outras atividades, a gente precisa parar de fazer isso, ou a gente precisa ter estratégias para que isso não domine a nossa vida. Então, o raciocínio é o contrário. Se a gente não para de usar, a gente não vai ver graça em mais nada na vida. Forte, mas tão necessário, né, essa tua fala, Não, né? isso Tão é real, marcante. isso é algo que não é dúvida, tá, pessoal? Mas Uhum. você não encontra, as pessoas não falam o como, a pessoa fala só alarmante, porque é bacana. E aí, mas como fazer? E aí, o que eu faço, então? Né? E esses 500 mil que foi embora, né? E esses 100 mil, mas quem que paga essa conta, né? Então, Exato. e eu falo isso, claro, eu também não quero ser alarmista, por quê? Porque tem como a gente melhorar, a gente não nasceu assim, né? A gente a espécie humana, ela não foi construída assim, então nós temos essa capacidade, só que a gente precisa ter importância, dar a importância, colocar como prioridade, e principalmente nós precisamos ter, né, o caminho certo e começar a dar o primeiro passo. Ok, esse é um grande primeiro passo. Só para complementar a questão de estudar com o celular do lado, muitos acreditam que não é nenhum grande problema fazer isso, porque, bom, é só dar uma olhadinha e volta para o estudo. Só que a gente sabe que o cérebro ele não é ainda, né, tão avançado a ponto de dar uma olhadinha para a lateral e olhar para o estudo novamente, você volta a ter a mesma imersão de aprendizado. Basta esse movimento, pelo menos os estudos de neurociência fortemente dizem isso. Basta você perder a atenção por um segundinho aqui, que você demanda minutos para voltar a ter atenção no teu estudo. Então imagina se a gente tem, né, alguns estudos demonstram que a gente faz mais de 400, alguns até 1.500 checagens ao dia no celular, dependente ou não. Então, desbloqueou, olhou, desbloqueou, clicou. Esses movimentos de cá são muitos que a gente faz no dia. Então, imaginemos quantos acontecem quando a gente está com o celular do lado e a gente vai estudar. Né? Muitos adolescentes e adultos fazem isso. Quando ele olha e ele vai voltar para cá, ele não vai aprender. Aí vai passar aquela informação em branco, ou a retenção vai ser menor. Chega a prova, ué, mas eu não estava lá estudando? Foi que houve? Meu tempo não estava adequado? Então, uma perguntinha básica, mas como era teu estudo? Tu estava com o celular? Ah, estava. Uhum. Então, outros, né, não estão com o celular perto, mas estão ouvindo música ou um podcast enquanto estudam. São informações que, às vezes, né, na maioria das vezes, são contraditórias, elas vão chocar. Então, esses hábitos, somado à base, que a gente tanto conversou em outras lives sobre o sono, né, isso não tem mistério, né, assim, é difícil porque é desconfortável, todo o processo de mudança é desconfortável, mas é basal. Vai dormir, cara, pega o celular, meia horinha antes, vai lá, como eu faço aqui, clicou, já vou fazer agora, clicou aqui, ó, tum, já era, tirou o botão aqui do Wi-Fi, não tem mais Wi-Fi, pelo menos eu faço isso, deixa só o alarme ali, longe, até para você não ter o movimento de bater no celular e desligar o alarme e acabou. E você vai deitar, como né, uma colega que ela fez uma live comigo há 2 semanas, que ela se chama Belicosa, né, o que ela utiliza no trabalho dela é excelente, ela pesquisa a área de marketing para empresas e tecnologia. Ela falou uma frase que é verdadeira: cama deve ser utilizado para dormir e Sim. sexo. Ponto. Ela falou isso, Igor, é isso. Eu falei, concordo. Né? É um local que está vinculado à tua experiência de relaxamento, não você associar. Orientação básica, né, para o sono. Exato. É que a questão, né, Igor, eu acho excepcional isso, né? É que o que acontece, né? Esses estudos que eu olhei, né? Eu falei aquilo lá de martelar a mão, né?
A Doeu só ideia, de pensar, viu? muitas vezes, então imagina, e eu estou falando isso para quê? Para também a gente tentar fazer uma coisa que faça diferença na prática, né? A gente precisa ser lembrado disso. A gente não vai conseguir o tempo todo. Porque se a gente achar que, entendi, e aí eu não consigo, o que eu mando a mensagem para o meu cérebro? Que eu não tenho capacidade de fazer isso. Né? É a mesma coisa eu pegar um violão, não sei tocar nada, né? O meu sonho é um dia conseguir aprender, eu sou muito descoordenado, e fazer uma aula e falar, eu não levo jeito para isso. Meu Deus do céu, né? Mas a gente parece, né, que é uma coisa meio óbvia, mas a gente não tem essa ideia. Esse músculo não está treinado, pessoal. Você não está treinando. Quanto que você está treinando o outro músculo, né? De não ficar concentrado. Porque é o mesmo músculo da concentração. E é o que você falou, muita gente, o filho vai mal na escola, e sim, eles estão muito mais desatentos, né? E aí a pessoa ela vai pegar professor particular, pedagogo, fazer, né, um plano assim, só que o celular ele está na mesa ali do lado. Isso já diminui pela metade a concentração, né? Então, a ideia de nós começarmos a entender a prioridade e muito mais do que fazer perfeito, a gente saber a direção e ir, né, tendo a forma de praticar isso, é isso que vai fazer diferença, né? Porque a ideia não é você não usar o celular, é você fortalecer o seu músculo da concentração. Perfeito, doutor. Muito bom. A ideia dessa conversa da gente hoje é fazer uma provocação, né, uma conscientização de profissionais, né, de pais e outras pessoas que fez alguma coisa, não é? Mas não culpar, por quê? Porque eu Não. também uso, pessoal, todo mundo, né? E a gente não é pai ruim por conta disso. É que isso, infelizmente, não é dito, e pelo menos eu não vejo, e isso, de fato, está acontecendo. Né? Então, isso acontece, quer a gente queira ou não. Mas nós temos como melhorar, tem como a gente mudar. Então, a ideia, eu gosto muito desse foco, né? Porque tudo que a gente fala não cai bem, né? Nossa cabeça não funciona muito com não, né? Então, a ideia é quanto de tempo livre de tela você consegue colocar na sua vida e com seu filho. E muito mais importante do que você fazer algo intensamente por um dia ou uma semana, é você conseguir ter, né, um caminho para que isso seja algo que vocês estão cultivando, porque isso vai melhorar o foco, vai melhorar as notas dele, vai melhorar o quanto que... Vai falar, mas ninguém tem relacionamento, ninguém quer nada com nada. Mas para ter qualquer tipo de relação, não estou dizendo que também a gente precisa, né, ter um relacionamento, casar para ser feliz, não tem necessariamente, mas para a gente ter qualquer tipo de troca, a gente precisa de um tempo, a gente precisa parar e olhar para a pessoa. Então, a ideia não é comprar briga contra o mundo, é a gente começar a treinar as habilidades que são da nossa natureza, nós temos, mas elas estão atrofiadas. Né? Perfeito, concordo plenamente. Doutor Marco, a live hoje é um pouquinho mais curta, tá? Não, a gente espera ano que muito, vem. Né? Não, que é isso, pelo amor de Deus. A live contigo, né, assim, deixar isso aqui marcado, é uma das lives que eu mais gosto de fazer, uma das que eu de longe mais gosto. Então é sempre um grande prazer, tanto fazer no teu canal, como estreando aqui no meu canal também, no Instagram, em qualquer canto. É sempre muito legal. Muitos alunos meus elogiam o seu trabalho também, admiram você. Então, até eu, né, obviamente, te admiro há um bom tempo. Então é sempre um prazer, doutor Marco, estar conversando contigo sobre esse assunto. Essa live, ela vai ser colocada no YouTube, né? A gente vai divulgar ela amplamente para mais pessoas poderem assistir também ela posteriormente, doutor. Muito obrigado, né, por esse papo na quinta-feira à noite, né? A gente está no final de ano já, então as agendas, né, especialmente a sua, está apertada, então agradeço o espaço que você cedeu para poder bater esse papo com a gente hoje aqui. Perfeito. E aquilo, né, Igor? Eu agradeço. E quando a gente. Isso é uma coisa também que o ser humano foi programado para isso, né? Quando a gente sente que o nosso trabalho que aquilo que a gente vai fazer vai ter o impacto em alguém, isso dá muito mais energia. Isso é uma das formas mais naturais e eficientes de aumentar a nossa motivação. Da gente pensar assim, quem que pode se beneficiar com essa ação que eu estou fazendo agora, né? Isso é uma dica, porque isso também dá energia para a gente continuar, e também uma dica para o pessoal de começar a fazer isso e saber quem que você vai beneficiar e quem que você pode compartilhar esse conhecimento, né? Para quem que você pode enviar, né? Isso também, porque isso faz com que a gente se sinta mais motivado a seguir adiante. Nós evoluímos para isso.
é que o mundo de hoje, ele está usando a pior parte, a parte menos que faz a gente humano, né, que faz com que a gente, né, tenha essa capacidade de construção infinita, essa parte não é a que está sendo usada, está usada a parte da destruição, que nós temos também. Então, a ideia é que nós estejamos atentos a isso, e eu digo isso porque quanto mais a gente compartilha, mais a gente também melhora a nossa saúde mental. Perfeito, doutor. Muito obrigado, e já deixo o convite para 2022 a gente poder se encontrar novamente em outras oportunidades, tá bom? Eu que agradeço. Um abraço, Muito obrigado, boa noite. doutor. Boa noite.